Glórias a Deus, glórias a Deus, a paz do Senhor a todos, glórias a Deus. Irmãos e irmãs, hoje um dia maravilhoso, né? Dia das Mães, quero parabenizar todas as mães, que Deus abençoe a cada uma de vocês, essas guerreiras, né? Que estão a todo tempo aí, lutando, ajudando a levar os nossos filhos para o caminho certo, né? O caminho da salvação. Quero te dizer que você que não tem a tua mãe hoje aqui, que você traga a lembrança dos momentos bons que você teve com ela. E você que de repente perdeu algum filho nessa caminhada, que Deus te traga paz, te traga tranquilidade, que mude o teu coração entristecido e traga alegria, sabendo que um dia nós nos veremos. Quero fazer menção também, agradecer a vida da minha esposa, Gabriele, que é uma mãe maravilhosa e que, dentre tantas qualidades ainda, ela assumiu o meu filho Júnior, que faleceu, e desde os 11 anos até o falecimento dele aos 17, ele sempre teve um grande respeito por ela, um grande carinho, amor. Eu lembro que ele chegava na escola e falava: olha, é minha mãe. As pessoas perguntavam para ele assim: nossa, mas ela é tão nova, ela é minha mãe. Ele não falava que não era mãe biológica, mas ele falava com muito carinho. Antes de dormir, pedia benção para ela, tinha um carinho, um respeito muito grande. Então, meu amor, que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso, esse dia das mães, e que Deus venha trazer somente alegria na tua vida, paz, tranquilidade, amor por tudo que você representa. Gostaria que os irmãos, já aproveitando questão de pé, os irmãos, as irmãs, que pudessem já abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós leremos o verso 14, apenas o verso 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Quantos irmãos procuram? Quero já agradecer ao pastor Ricardo, pastor Juliano, pastor Rafael pela confiança de poder ministrar a palavra de Deus. Uma das coisas que aprendi e carrego até o fim da minha vida chama-se princípio de honra. Temos que honrar as pessoas que nos ajudam, que nos impulsionam, que nos dão oportunidade para sermos pessoas melhores. Então, que Deus abençoe aos pastores, a todo o ministério de uma forma toda especial. Todos acharam, amém? Vamos ler, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eu vou ler novamente para ficar cravado no teu coração. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno, estamos hoje aqui numa rica oportunidade de fazer menção à Tua palavra. Queremos Te glorificar e Te exaltar a todo momento, porque sabemos que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é a porta, o Senhor é o lírio dos vales, o Senhor é o ar que nós respiramos. Senhor, cuida de cada um de nós, nos abençoa, nos capacita, abre a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos sair daqui pessoas melhores. Senhor, ainda quero Te pedir por aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão nos hospitais, aquelas pessoas que estão escravos das drogas, do alcoolismo. Senhor, visita cada uma delas, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe. O Senhor é o médico dos médicos. Nós cremos no Teu poder, nós cremos que o Senhor tudo pode. O Senhor é o Deus do impossível. Senhor, fica conosco, assim eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Podem tomar assento. Meus irmãos e irmãs, olha só, o tema de hoje, que nós queremos, que eu quero, para cumprir o principal objetivo de hoje, que fique cravado no coração de vocês, e que nós possamos sair daqui um pouquinho melhores, maduros para orar.
Será que nós temos maturidade para orar? Será que nós alcançamos essa maturidade para saber a hora, o momento, como orar, como devemos nos portar, como devemos realmente entregar a nossa oração ao Senhor? Será que já alcançamos essa maturidade? Estamos no 8º ano de aniversário do ministério, e a palavra-chave para esse ano é maturidade. Precisamos alcançar uma maturidade espiritual. Precisamos urgentemente alcançar uma maturidade missionária. Precisamos de forma tremenda alcançar uma maturidade para orarmos. Nunca foi tanto necessário a oração em nossas vidas. Nunca foi tão necessário procurarmos momentos e momentos para clamarmos pelo nosso Brasil, pelo mundo, pela humanidade, pelos nossos governantes, por todas as pessoas que nos permeiam. Precisamos de uma forma urgente orarmos a todo momento, mas que não aconteça que eu aprendi, meu pastor Juliano, Ivan e tantas pessoas que nos ensinaram, que texto sem contexto pode acabar virando pretexto. Então eu quero fazer um breve resumo antes de entrar introduzindo nesse versículo que nós lemos, sobre o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo que antecede o batismo do Espírito Santo, aonde aquelas pessoas que estavam naquele lugar, eles foram todos batizados com o Espírito Santo. Aquele momento aonde foi maravilhoso, aonde alguns realmente obedeceram, continuaram, permaneceram e lá receberam a virtude do Espírito Santo. Mas no capítulo 1, o que é interessante é que Lucas, que segundo os teólogos foi quem escreveu Atos dos Apóstolos e também escreveu o Evangelho de Lucas, ele descreve uma pessoa anônima, uma pessoa que poucos conseguem entender quem é, e na verdade ainda é inconclusivo quem realmente é. Ele começa dizendo que ele escreveu a Teófilo. E quem é esse Teófilo? E fui buscar um pouco das informações, e os estudiosos eles divergem um pouquinho, mas eles dizem que a grande maioria entende que esse tal de Teófilo, ele era uma pessoa de grande conceito para Lucas. Tanto é que no capítulo 1 de Lucas, verso 3, ele também cita Teófilo. E agora em Atos dos Apóstolos ele inicia esse livro maravilhoso, já dizendo a Teófilo. E em Lucas ele ainda chama ele de excelentíssimo Teófilo. Então os estudiosos dizem que provavelmente Teófilo era alguém grego ou romano, e que muitas das vezes ele estava sendo ou convertido ou já era convertido ao ao cristianismo. Ele havia se convertido e se tornado cristão, mas que muitas das vezes ele queria saber, ele queria entender. Ele pediu assim: Lucas, me mantenha informado das coisas que estão acontecendo. E o interessante é que Lucas, ele diz que Jesus havia padecido, e como ele havia padecido, ele havia se apresentado por uma média de 40 dias aos discípulos, e ele trouxe provas irrefutáveis que ele era o Jesus vivo que havia padecido e estava aparecendo para seus discípulos. A prova mais concreta do que ele trouxe, provas concretas, foi quando Tomé, incrédulo, pensando que não era Jesus, Jesus chega e pede para ele tocar em suas chagas. E Jesus depois ele aparece ainda para outras pessoas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, diz que naquele momento, que depois que Jesus apareceu aos discípulos, haviam mais de 500 pessoas naquele lugar. Havia uma multidão de mais de 500 pessoas naquele lugar. E o interessante é que Jesus determina que não se ausentassem de Jerusalém. Mas pasmem vocês, apesar de Jesus, o mestre,
aquele que fez tantos milagres, aquele que trouxe tantas bênçãos, aquele que quebrou os paradigmas, aquele que mostrou o amor verdadeiro, aquele que foi morto por uma situação que quem deveria ter sido era eu, você, aquelas pessoas que lá estavam. Pasmem vocês, daquela multidão de 500 pessoas, apenas menos, a palavra de Deus diz que menos que 120 pessoas estavam no cenáculo naquele momento aonde foram batizadas com o Espírito Santo. Imaginem vocês uma multidão de 500 pessoas, aonde teve uma determinação de Jesus: olha, fiquem em Jerusalém, lá vai acontecer, aonde vocês vão receber a virtude do Espírito. Imaginem vocês, Jesus aparecendo aqui, Ricardo, e dizendo assim: olha, vocês que aqui estão, permaneçam na igreja Renovar, porque em breve vocês receberão a virtude do Espírito Santo de uma forma toda especial. E dentre vocês que aqui estão, apenas uma parte obedece, apenas uma parte fala: eu vou ficar. Os demais falam: ele deve estar louco, eu não vou dar crédito, eu prefiro ir embora, eu prefiro fazer os meus afazeres, fazer tantas outras coisas, mas eu não vou permanecer. E apenas 120 destes receberam a virtude do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que menos de 120. Então nós vemos o quanto é necessário você obedecer, você entender o chamado de Deus, você entender o que Deus quer para a tua e para a minha vida. Aqueles que estavam reunidos, olha para vocês verem, aqueles que estavam reunidos perguntaram a Jesus ainda, falaram assim: Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É neste tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E olha só, aquelas pessoas ainda imaginavam que seria um tempo de restauração de um reino mundano, de um reino judaico. Jesus em todo o tempo deixou bem claro que seria um reino espiritual. Mas em todo o tempo eles ainda queriam falar: olha, Jesus, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? É nesse tempo? E Jesus vem e repreende eles, dizendo que não pertence a eles saber sobre os tempos e estações que o Pai estabeleceu. Não era permitido. Em outras palavras, Jesus falou assim: olha, vocês deveriam se preocupar em se preparar para receber a virtude do Espírito Santo, e não se preocupar com um reino mundano. A palavra de Deus diz: se nós esperássemos somente as coisas dessa terra, nós seríamos os mais miseráveis de todos. E por que você se preocupa com tantas coisas que não são espirituais? Às vezes eu me pergunto, por que nós nos preocupamos tanto em querer ser melhores que os outros, em querer ganhar mais, em ostentar? As redes sociais, eu não me canso de dizer isso, que estão se tornando antissociais. O objetivo da rede social, que era de você tentar se unir mais, falar de coisas boas, está se tornando um instrumento de ostentação, aonde você quer falar que é melhor que o outro, quer mostrar que você pode mais, que você tem mais, até mesmo para praticar a caridade. O pessoal vai lá e tira foto: olha, estou entregando uma marmitex, estou entregando uma roupa. Por quê? Temos que nos concentrar num reino espiritual. Enquanto Jesus proferia essas palavras, a palavra de Deus não fala que foi depois que Jesus ele acabou de proferir. A palavra de Deus, ela dizia bem claro: e quando dizia isto, vendo eles, ele foi elevado às alturas. Jesus foi assunto aos céus, ele foi elevado às alturas. Enquanto ele dizia, imagina que cena linda,
Jesus proferindo tudo aquilo, falou: olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, não convém a vocês agora saber o tempo que nós vamos restabelecer Israel. E de repente ele vai subindo às alturas, e ainda para se tornar mais lindo, aparecem 2 varões de vestes brancas, e eles começam a dizer assim: varões galileus, por que vocês estão com os olhos fitos para o céu? Esse mesmo Jesus que está subindo aos céus, ele vai retornar. Em outras palavras, aqueles varões com vestes brancas, a Bíblia não relata se eram homens, se eram anjos. A Bíblia relata que eles apareceram, e também não relata depois como foram embora, se eles foram a pé, se eles sumiram, o que aconteceu. Mas a Bíblia relata que eles apareceram, e eles alertaram para que eles parassem de olhar para os céus, para que eles preocupassem em se preparar para receber a virtude do Espírito Santo, que eles se preparassem. E quantas vezes você e eu estamos distraídos, pensando em tantas outras coisas, sendo que temos que nos concentrar em continuar galgando o caminho da salvação. Precisamos parar de nos preocupar com as coisas supérfluas e se preocupar com a parte espiritual. Em outras palavras, Jesus disse assim, em outras palavras: olha, pare de se preocupar com o que está acontecendo agora. Se preocupe com a certeza que, se você andar nos caminhos certos, esse mesmo Jesus, ele descerá pelo mesmo lugar que ele subiu. Ele vai descer e ele vai buscar a igreja do Senhor. Pare de se preocupar com tantas coisas que tiram a tua atenção. O interessante é que Jesus finaliza, antes dele subir aos céus, dizendo que quando você e eu, quando aquelas pessoas, aqueles primeiros, receberam a virtude do Espírito Santo, eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, eles deveriam ser testemunhas na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Jesus quer dizer para o teu coração hoje: olha, depois que você recebe a virtude do Espírito Santo, você é a minha testemunha em São José dos Campos, você é minha testemunha lá no Nordeste, você é minha testemunha nos Estados Unidos, aonde você pisar com a planta dos teus pés, você é testemunha de tudo o que vai vir, de tudo o que aconteceu, de tudo o que Jesus nos ensinou. Você anda sendo testemunha? Você anda testemunhando o que Jesus fez? Então aconteceu algo extraordinário. Todos aqueles que estavam lá voltaram a Jerusalém. Eles saíram do Monte das Oliveiras. Eu tive o privilégio de ir para Israel, um privilégio emocionante, porque muitas das vezes quando você prega, você não consegue mentalizar como é lá, e quando você pisou, você fala: agora eu sei como é. E interessante que naquele local, no Monte das Oliveiras, também estava o jardim do Getsemane, aonde Jesus suou, alguns dizem chorou, porque elas se misturaram com as lágrimas, gotas de sangue. Tamanha foi a agonia de Jesus naquele lugar, aonde Jesus orou com mais intensidade, a ponto de gotas de sangue caírem ao chão. Então, naquele mesmo lugar, que foi um lugar de agonia, que foi um lugar de dor, que foi um lugar de apreensão, aonde Jesus pede que passe aquele cálice que estava sobre ele, naquele mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, aconteceu a ascensão de Jesus aos céus. Coincidência? Não. Cristocidência. Jesus, ele faz coisas maravilhosas. Em Lucas capítulo 22, verso 39, fala sobre esse momento da agonia de Jesus. Esse momento onde gotas de sangue caíram ao chão. Naquele momento no cenáculo, onde todos os discípulos estavam reunidos,
todos com exceção de Judas Iscariote, que já havia morrido. Dentre os discípulos, olha só, preste atenção, estava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Não Judas o traidor. Mais para frente nós vemos que ainda no capítulo 1 são apresentados Barsabás e Matias para compor o ministério dos 12 apóstolos que Judas havia se desviado. Foi jogado sorte e Matias foi instituído para compor esse bonito ministério da continuidade dos 12 apóstolos. Ainda um pouquinho mais para frente, nós vamos ver no capítulo 2, que naquele momento maravilhoso, o Espírito Santo, ele chegou de uma forma maravilhosa, como um som. Eles começaram a ouvir um som de um vento forte, veemente, e todos aqueles foram tomados com o Espírito Santo, e coisas maravilhosas aconteceram na vida daqueles discípulos dali para frente. Mas depois desse breve resumo do capítulo 1, eu quero voltar a fazer menção do versículo que nós lemos. Todos estes perseveravam unanimemente. Todos eles perseveravam unidos, juntos. Eles tinham o mesmo propósito. Eu acho interessante quando a gente vem na oração da madrugada, que agora está sendo a oração da noite provisoriamente, devido a esses decretos, que antes nós perguntamos, Pastor Ricardo, qual o propósito da oração que nós devemos seguir? Nós devemos consultar o anjo da igreja. Pastor Ricardo, qual o propósito que o Senhor está orando, que o Senhor está buscando? Que nós vamos seguir o mesmo propósito. Vamos orar em união, vamos orar juntos, para que possamos alcançar as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus que eles oravam e suplicavam. Súplicas. Eles suplicavam. Eles clamavam. Eu acho interessante porque em Hebreus, capítulo 5, olha só que maravilhoso. Em Hebreus capítulo 5, demonstra que Jesus, quando ele estava orando em Hebreus, ele estava orando e suplicando. O autor de Hebreus, ele faz menção àquele momento que nós falamos agora de agonia, aonde Jesus, ele pedia para que passasse aquele cálice. Mas a palavra de Deus, ela diz em Hebreus que ele suplicava. Era algo muito forte o que estava por vir. Eu tenho certeza que tanto eu quanto você, infelizmente, nós não conseguiríamos chegar naquele momento aonde Jesus chegou, porque foi muito forte. Ele diz assim, Hebreus 5, verso 7, o qual nos dias da sua carne, naquele momento de agonia, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, ao Pai. Ele clamava com oração e súplicas, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus, naquele mesmo momento, aonde ele deixou aquelas palavras para que buscassem com clamor e súplicas, parece que Jesus falava assim, aprendam comigo, olha o que eu passei, olha o que eu vivi, sigam os meus exemplos, para que você consiga realmente alcançar. Jesus deixou grandes exemplos. Em Lucas capítulo 11, verso 9, Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bati e abrir-se-vos-á. Em Marcos capítulo 1, 35 é citado logo após da cura da sogra de Pedro. Tive o privilégio de estar lá também.
Vi lá o local onde era a casa da sogra de Pedro. Depois de curar muitas pessoas, a palavra de Deus diz o seguinte: levantando-se de manhã muito cedo, estando escuro ainda, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus acordando muito cedo, ainda à noite ainda. Quantas pessoas não devem fazer isso nas madrugadas, nas noites, buscando um lugar dele, um deserto, um lugar onde ninguém poderia atrapalhar. Era ele e Deus, ele e o Pai. Começou a orar. Os exemplos de Jesus, eles inspiraram não só hoje, nos dias de hoje, não só pessoas comuns, inspiraram grandes pessoas. A rainha da Inglaterra, certa vez, ela disse assim: olha, eu tenho mais medo, eu tenho mais temor da oração de John Wesley do que de todo o exército da França fortemente armado. Quando eu vi esse texto da rainha da Inglaterra dizendo isso, eu lembrei imediatamente de Daniel, quando saiu aquele decreto do rei Dário, dizendo assim: olha, povo, ouçam o que eu vou dizer. A partir de hoje, que todos temam e tremam ao Deus de Daniel. O Senhor foi honrado através da vida de Daniel. O Senhor foi honrado através da vida de John Wesley. Quando eu leio aquele livro Heróis da Fé, eu me envergonho, porque aquelas pessoas, elas entravam nas florestas para orar e só saíam de lá depois que recebiam algo da parte de Deus. John Hus, conhecido como o Ganso, aquele que morreu também crucificado e queimado, ele gritava, ele falava: olha, hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne e ele vai fazer toda a diferença. 100 anos se passaram, e quem é que nasce? Martinho Lutero, que fez grande diferença para que eu e você pudéssemos estar aqui. Falando ainda de Martinho Lutero, outro também que se inspirou nas palavras de Jesus, ele disse assim: olha, assim como o negócio dos alfaiates é costurar, e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o maior negócio do cristão é orar. Você consegue compreender o quanto é importante orar? Ele disse ainda: quando você não pode orar como deve orar como pode. Ele quer dizer em outras palavras para você: olha, você está fraco, você não está aguentando mais, você não está suportando mais. Aquelas vezes que você orava 1 hora, 2 horas, você não consegue ficar nem 1 minuto. Começa por esse minuto, vai aumentando, vai resgatando a tua fé, vai resgatando as tuas forças. Depois que você passar de 1 minuto, você vai alcançar os 5 minutos, os 10 minutos, a meia hora. Quando você vê, em todo o tempo você está orando. Você está lavando louça, você está orando. Você está lavando roupa, você está orando. Você está andando, fazendo uma simples caminhada, você está orando. Billy Graham dizia assim: a oração é simplesmente uma mão dupla entre você e Deus. Eu lembro do pastor Juliano, ele foi à Bahia e ele começou a pregar, não sei se ele se lembra, mas ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava assim: olha, o pastor, ele ouve a igreja e fala com Deus. O profeta, ele ouve Deus e fala com a igreja. E eu fico feliz, porque eu vejo entre os príncipes que pregam a palavra de Deus, como o pastor Ricardo, que é o anjo da igreja, que além de pastor é profeta. Ele anda nas duas mãos. Ele ouve a igreja e fala com Deus. Ele ouve Deus e fala com a igreja, de uma forma toda especial, de uma forma simples. Algumas pessoas tentam falar palavras tão difíceis, palavras que aprendeu lá na teologia, que eu não acho ruim. É bom que você faça teologia assim, mas para aprender, para você crescer como cristão, como aprendizado. Mas que querem falar palavras tão difíceis,
que muitas pessoas vêm à igreja e saem sem entender nada. Jesus, ele deixou bem claro também sobre a simplicidade. E ainda Billy Graham, ele fala assim, ó: feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente através da oração. Muitas pessoas se questionam. Eu recebi a ligação de um jovem há 2 dias atrás, e ele me dizia assim: Elvis, você sabe que eu estou fora da igreja, você sabe que eu fiz algumas tatuagens, eu perdi um estágio por preconceito às minhas tatuagens, e eles me dispensaram. Deixaram bem claro que o problema era as tatuagens. Eu quero te fazer uma pergunta: você acha que Deus, ele ouve a minha oração porque eu estou fora da igreja? Você acha que Deus, ele realmente, ele recebe a minha oração porque eu estou fora da igreja? Eu disse assim para ele: ó, meu jovem, Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Vocês viram em algum momento ele dizendo assim, que ele não está com os ouvidos tampados para ouvir somente quem está aqui dentro da igreja, somente para quem é evangélico, somente para quem é católico? Não, Deus, ele está nos ouvindo. Seja você alguém que abandonou a fé por algum trauma, algum motivo, seja você aquela pessoa que mais clama ao Senhor, seja você quem for. É claro que por você não estar na igreja, eu disse isso a ele, existem também as consequências. Você parece que se desliga um pouco, você perde um pouquinho a coinonia, a união, você deixa de prestar um culto diferente a Deus, você deixa muitas vezes de ser abençoado. Mas dizer que Deus não está ouvindo as tuas orações é errado. Sim, Ele ouve, mas de repente Ele está precisando que você passe por esse deserto para reconhecer Ele de todo o coração na tua vida. Imagine cada um de vocês, Gabriel, imagine se todas as orações que você pediu a Deus, Ele te atendesse. Como estaria a tua vida hoje? Eu fico pensando, tantas orações tolas que eu já pedi a Deus. Se Ele tivesse me atendido, a minha vida estaria horrível. Eu agradeço a Deus porque nem todas Ele me atende. E nós temos que agradecer, porque é dessa forma que Ele vai trabalhando em nossas vidas. A maturidade de orar é algo muito especial. Volte um pouquinho atrás. Lembre-se de quando você entendeu que Deus deveria ser soberano na tua vida. Você levantou as tuas mãos. O meu filho Daniel levantou há 2 meses atrás. Fiquei todo feliz, porque foi dele. Eu não pedi para ele, vai lá na frente e levanta a mão. Ele ficou perguntando, curioso: pai, o que é aquele negócio de aceitar Jesus? Como é que funciona? Eu também quero. Ele tem um tapetinho de oração que ele ganhou da irmã Fátima, que ele leva esse tapetinho para qualquer lugar, Ricardinho. Qualquer lugar ele leva. Se ele for dormir na casa do meu irmão, está ele com o tapetinho debaixo do braço, porque ele sabe que antes de dormir ele tem que orar no tapetinho da oração. Mas lembre-se daquele momento que você levantou as tuas mãos. Você decidiu que Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele seria total na tua vida. E naquele momento em diante, sabe o que você fez? Você se arrependeu dos teus pecados. Aí aconteceu algo maravilhoso. Você abandonou as práticas ruins. Você falou assim: olha, eu estou arrependido. Para tanto, se eu bebia, eu vou parar de beber. Se eu via pornografia, eu vou parar de ver. Se eu falava palavrões, eu vou parar de proferir essas palavras. Você abandonou o que você faria, porque agora você tinha uma nova vida. Você tinha uma nova vida com Cristo. Você entendeu a necessidade. E aí sabe o que aconteceu? Você começou a meditar na palavra de Deus, no manual do construtor, a espada da luz. Você começou a entender de forma diferente. Você compreendeu mais para frente aquele versículo que fala: olha, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí sabe o que aconteceu? A tua fé começou a crescer junto. Aquele momento que você era incrédulo, você começou a crer. Você começou a entender que Deus, Ele te dá poder sim
para orar pelos enfermos e eles serem curados, para orar por aquela pessoa que está nas drogas e eles serem libertos. Você começou a compreender que se você orar de todo o coração, Deus vai ouvir a tua oração, e Ele vai cumprir conforme o que Ele ordenar, conforme o que Ele quiser. Eu lembro que teve um senhor chamado Nilberto, ele morreu de câncer, você lembra, né, Juliana? E eu orava de todo o meu coração para ele ser curado. E eu falava, Deus, ele tem que ser curado, Deus, ele tem que ser curado. E eu lembro que ele tinha a harpa cristã que eu dei de presente para ele. E naquele momento ele veio a falecer. E eu fiquei triste, eu fiquei frustrado. Eu falei, Deus, eu falei para o Senhor curar ele. Era para o teu nome ser glorificado, não para o meu, porque o Senhor não curou. E aí depois eu vi o agir de Deus. Não era para ele, ele já tinha aceitado Jesus. Ele pediu para ser sepultado, toda a família católica trouxe terços, uma série de outras coisas, mas no caixão dele, ele fez questão de do lado do coração estar com aquele livrinho da harpa cristã. Imediatamente Deus falou para mim assim, olha, ele entendeu, não era para ele, Misael, era para a família dele. A família dele precisava ter um encontro com Deus, e assim aconteceu. O nome do Senhor foi glorificado duplamente, por ele e pela família dele. E aí então você aprendeu a ter fé. E você aprendeu algo maravilhoso, Ricardinho. Você aprendeu que para você ter reserva, para você conseguir alcançar essas pessoas, você tem que orar. Você tem necessidade de orar. Eu lembro de um pastor que ele assustou todo mundo, que ele falou, olha, eu não gosto de orar. Todo mundo ficou assustado. Aí ele falou, mas eu sei que eu tenho necessidade. Eu preciso orar. Se eu não orar, eu vou estar fraco, eu vou estar abatido. Eu tenho necessidade de orar. Quando você ora, você consegue liberar o perdão. Um sábio uma vez disse que o perdão, o que era o perdão? O perdão, ele disse que é uma fragrância que sai das flores quando elas são esmagadas. Olha que definição. O perdão é aquela fragrância, aquele cheiro gostoso, que quando você esmaga as flores, ela sobe aquele cheiro, aquele perfume. Quem não perdoa vive em uma prisão. Precisamos perdoar. E qual oração você vai conseguir? E olha só o que aconteceu. Orando, você aprendeu que a pornografia não faz bem para você. Orando, você aprendeu que se você fizer sexo antes do casamento, você está errado, porque Deus instituiu também o sexo. Mas antes do casamento é sujo, depois do casamento é lindo. E você conseguiu compreender isso, porque você orou, você meditou, você é uma nova pessoa. Olha, eu quero fazer menção aqui, eu quero que ninguém depois crucifique o irmão Elvis sobre isso. Mas tem um aplicativo chamado TikTok. Parece que o nome TikTok já é a lembrança de um relógio fazendo tic-tac, tic-tac, sobre a vinda de Cristo. Porque eu baixei esse aplicativo e 2 dias depois eu excluí. Porque é um aplicativo que alguns vão falar dentro assim, esse Elvis, ele tá velho esse homem, viu? Ele tá careta. É um aplicativo simples, ele não faz mal a ninguém, é brincadeira. Mas é um aplicativo que estimula a pura sensualidade. Me perdoem, estimula a sensualidade em todo o tempo. Ah, você é careta. Eu falo, não, se você sabe usar, continue. Mas eu posso te dizer, sem medo de errar, que todas as vezes que você se permite ver aquela sensualidade, tudo aquilo ali te afasta um pouquinho mais da presença de Deus. Ah, você parece aquela época que falavam que televisão era do inferno. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você se cuidar. Eu estou dizendo para você tomar cuidado. Toda vez que um cristão tenta se afastar da vontade de Deus, Satanás sempre tem um barco pronto. Toda vez que o cristão tenta navegar
para longe da vontade de Deus, Satanás sempre tem um barco pronto. Ele quer te dar as ferramentas, ele quer te ajudar a se afastar da presença de Deus. Não permita. Levante a mão aqui já quem já não é mais o velho homem, a velha mulher, e agora é um novo homem, a nova mulher na presença de Deus. Levanta a mão, sem medo de errar. Você tem certeza disso? Você está convicto que você é um novo homem, uma nova mulher? A imoralidade acabou com Roma. De 15 imperadores romanos, 14 eram pervertidos por sexo, eram pervertidos na sexualidade, pela sensualidade. Você realmente está fazendo a diferença na tua faculdade, no teu lar, no teu local? Você tem plena certeza que Jesus é quem comanda a tua vida por completo? Quando surge uma oportunidade de negócio, uma chance de você mudar de vida, precisando pisar em alguém, ou então recebendo um suborno, você aceita? Quando o seu filho vai por um caminho errado, você lembra que Jesus, Ele é o dono da tua vida, e você clama a Ele para devolver os teus filhos no caminho certo? Quando o teu casamento está a ponto de explodir, o divórcio acontecer, você clama a Deus e fala assim: Deus, eu reconheço que o Senhor é na minha vida, restabelece o meu casamento. Ao invés de desistir, abandonar. Para finalizar, se você tivesse só uma hora, se Jesus em algum momento de confidencialidade falasse para você assim: olha, daqui a uma hora eu vou voltar. Uma hora, o que você faria? Você ligaria para os seus pais dizendo: olha, Jesus vai voltar. Você sairia correndo nas ruas gritando: arrependei-vos, Jesus vai voltar. Você se ajoelharia e clamaria: Deus, me perdoe, porque eu tive muitas oportunidades de evangelizar e não fiz. Deus, me perdoe, eu poderia ter sido melhor. Deus, me perdoe. Muitas pessoas perecerão, irão para o inferno, porque eu fui covarde. O que você faria? Louvaria um hino? Clamaria a Deus de todo o coração? Eu tenho uma coisa triste para te dizer: ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Então temos que nos preparar. Você não vai ter essa hora, você não vai ter esses minutos. Precisamos levar a sério o Evangelho, precisamos levar a sério as boas novas, precisamos levar a sério tudo que for colocado nas tuas mãos. E para finalizar, eu sei que muitas pessoas aqui terminam a pregação chamando um louvor no final, e eu acho lindo, eu me emociono, eu gosto. A irmã Gleides, quando louva, eu lembro que o meu pai veio na consagração, na minha consagração, e ele falou: quem é aquela mulher louvando? Meu pai não esquece da irmã Gleides, amou aquele louvor. Meu pai é mal católico, é católico, mas nem é também. Mas ele viu, ele sentiu a presença de Deus através do louvor. Mas hoje eu quero terminar essa pregação de um jeitinho um pouco diferente. Eu quero pedir para que 1 minuto nós nos coloquemos de joelho e terminamos orando a Deus. Vamos fazer isso? Juntos, unidos, todos aqueles então que puderem, vamos nos ajoelhar e orar por 1 minuto. 1 minuto, clamando ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor meu Deus e Pai maravilhoso, nós clamamos ao Teu nome nesse momento tão especial. Nós sabemos que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nós precisamos alcançar a maturidade para orar.
Nós temos, Senhor, que em todo tempo te buscar, porque o Senhor é dono de nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor é o único que pode mudar, o Senhor é o único que pode nos capacitar. Se hoje estamos bem, estamos vivos, estamos dentro da igreja aqui clamando ao Senhor, é porque o Senhor permitiu. Senhor, nós queremos clamar para que o Senhor alcance aquelas pessoas nos hospitais. Senhor, nos dá forças, nos dá reserva. Alcança também os missionários. Senhor, alcança aquelas pessoas que estão escravos das drogas, do alcoolismo, da prostituição. Senhor, livra-nos da pornografia. Livra-nos, Senhor, dessas situações que nos afastam de Ti. Senhor, nós estamos aqui te clamando, unanimemente, suplicando, orando, assim como o Senhor nos ensinou. Senhor, fica conosco. De maneira nenhuma que o Teu Espírito se afaste das nossas vidas. Senhor, que de maneira nenhuma nós venhamos a esquecer o que o Senhor fez por nós, entregando a Tua vida. Senhor, que nós possamos todos os dias te clamar, que possamos te buscar nas madrugadas, que possamos te buscar em todo momento. Senhor, abençoa o anjo da nossa igreja, abençoa todo o ministério, abençoa homens e mulheres que estão clamando pelo Teu santo nome. Senhor, fica conosco, porque nós somos dependentes de Ti. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.